Fala galera do CEP Mil Grau, Marlon chegando aqui para mais um vídeo para vocês. O vídeo hoje está muito especial, caras. Assistam até o fim, porque aqui tem uma aula para vocês que não sabem de algumas histórias específicas do Palmeiras, tá? Antes de tudo, vou apresentar aqui é o Marcelo, né? Idealizador aqui do projeto Palmeirense de Verdade, né? Vamos dar a César o que é de César. É um projeto que está crescendo cada dia mais e é um projeto que dá todo esse embasamento aqui, principalmente para essas mídias alternativas, né? O CEP Mil Grau, o Palmeirense Time do Futuro, o Show Palmeiras e algumas outras mídias sociais que vocês acompanham sempre por aqui, principalmente pela minha página, tá? Então, ele é o idealizador e ele fez uma live no TikTok, acho que foi na sexta-feira. Inclusive eu iria participar da live com ele, mas por burocracias do TikTok não foi possível subir o meu vídeo para participar com ele ao vivo. E ele tocou a live pela primeira vez no TikTok, tocou a live sozinho, né? E o que chamou a atenção, né? Vou ser bem sucinto aqui para vocês. O que chamou bem a atenção foi que teve muito haters, né? E haters são paulinos, né? E no primeiro momento eu achei até estranho. Eu tava olhando assim, tinha muito São Paulino entrando na live, né? E hateando, não sei nem se existe essa palavra, né? Hateando, mas depois a gente entende o porquê e a gente vai passando aqui durante o vídeo, né? Chegou até um momento de muito ódio do São Paulino aqui com o próprio Marcelo, que tirou de letra e deu uma aula do Palmeiras lá no tempo do Santos, né, nos anos 70, né, o empate que tinha contra o Santos de Pelé, o único time que conseguiu bater de frente com o Pelé. Deu uma aula principalmente sobre o Mundial do Palmeiras de 1951, o resgate do orgulho brasileiro, né, depois daquele fracasso na Copa do Mundo de 1950. Falou sobre também o possível Mundial de 1955, pós-Copa de 1954, né, que acho que a Alemanha foi campeã, se eu não me engano. Enfim, ele deu uma aula, tirou de letra os haters. Teve muita gente também que entrou com perguntas sensatas, com perguntas inteligentes, e ele também respondeu com propriedade, né? E dê acesso ao que é de César, tá? Palmeiras, o time do futuro, né? E o Show Palmeiras são duas páginas que mais crescem na mídia alternativa do Palmeiras, né? E eu já peço para vocês aqui para seguirem lá a página deles, página lá no Instagram. O Palmeiras, o time do futuro, tem canal no YouTube também, tem TikTok, tem Kawaii, enfim, sigam todas as redes sociais, porque principalmente você palmeirense quer saber informação quente, quer saber informação ali na hora, né? Informações que saem na mídia, muitas vezes é fake. Então vai lá e acompanha, porque o cara que entende, e não é nenhuma passação de pano aqui, realmente além de gratidão, eu passar um vídeo aqui que para mim ficou formidável, e é uma aula de quem realmente tem propriedade para falar do assunto, tá? Eu queria que vocês vissem, e aí vocês palmeirenses vão aprender mais um pouco sobre esses temas polêmicos e mais alguns. Vocês vão aprender como é que tira de letra haters que, cara, são paulinos, a maioria que apareceu aqui. A gente até dá risada, eu vou dar risada aqui com vocês junto, porque foi uma live, vai aparecer eu digitando, respondendo muitas pessoas, que eu fiquei como moderador da live no TikTok. Mas a forma como foi expressada as opiniões aqui pelo Marcelo foi muito bem colocado. E é para você que gosta de um esclarecimento dentro do esporte, independente de você ser palmeirense, corintiano, São Paulino, flamenguista, fluminense, cruzeiro, o que for, Atlético Mineiro. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula para você que quer entender determinado assunto. Agora, se você vai colocar o clubismo à frente da razão, aí o problema é todo seu, tá? Aqui é uma aula, claro, é um palmeirense que está falando, mas um palmeirense que fala com propriedade. E aí, se você tiver alguma dúvida, sempre o que é que se faz? Você vai lá no grande velho Google e digita tudo que ele está falando aqui na live. Você vai lá, digita e você vai comprovar, entendeu? E outras coisas mais que eu vou passando aqui durante a live, tá? De vez em quando eu vou pausando aqui, vou ponderando algumas coisas com vocês, como eu sempre faço. Eu espero que fique um vídeo muito bom, um vídeo muito interativo, um vídeo muito engraçado, que a gente vai rir junto, que a gente vai discutir coisas sérias juntos, né? E eu mesmo sou um dos que estou aprendendo com essa live do Marcelo aqui. Eu gravei aqui 12 a 13 minutos de live, um trecho muito importante, cara. Isso aqui é de uma riqueza enorme para você que quer conhecer mais sobre tanto sobre o projeto que ele tem, que eu vou falar sempre aqui dele. Vou até colocar aqui na tela aqui separado para vocês verem o projeto Palmeirense de Verdade e Show Palmeiras, né?
Inclusive o Show Palmeiras, né? Vale enfatizar que o Show Palmeiras é feito por mulheres, né? Tem, se eu não me engano, 22 mulheres engajadas no Show Palmeiras, que falam com propriedade do assunto, tá? Se você quer uma live, se você quiser opiniões de mulheres do Palmeiras, aqui falando do Palmeiras, acompanhe o Show Palmeiras que vocês vão se surpreender, tá? E tem o Palmeirense aqui, o Palmeirense de verdade, o Palmeirense Time do Futuro, que é o canal, que é a página do Instagram aqui, que o Marcelo é administrador, que, cara, é uma das melhores páginas hoje da mídia alternativa, que nós temos que dar mais valor, porque a mídia alternativa, ela hoje está mais engajada com o Palmeiras do que o próprio Palmeiras, do que o próprio sistema de diretoria, sistema de presidência. Isso aí a gente sabe, outros vídeos já foram feitos, não vou entrar mais nesse assunto, tá? Vou iniciar a live aqui. Claro que antes, eu peço também que se inscreva aqui no meu canal, tá? Dá aquele teu like, comenta, compartilha muito esse vídeo aqui. Eu sempre peço para comentar muito, porque eu respondo todos os comentários, tá? Comenta à vontade. Hater, não haters, elogia, critica, fala o que tu quiser. Que eu vou estar respondendo todos os comentários, porque eu tenho esse compromisso com o meu público, tá? Então, acompanhe essa live até o final, e surpreenda-se com uma aula de futebol, uma aula de estatística, uma aula de história do Palmeiras. Agora, claro que, antes de tudo, roda a vinheta. Vamos embora. Então, o único rival na década de 60 do Santos era o Palmeiras. E essa é a diferença entre Palmeiras e os outros clubes. Por que a torcida do Palmeiras assim é tão coesa? Porque o Palmeiras teve consistência sempre. São Paulo, por exemplo, surgiu em 35 e era um arremedo de outros clubes, não era uma torcida do povo, demorou para criar raiz, e aí teve ajuda financeira do governo, cara. Um clube que tentou roubar estádio do Palmeiras, uma história bem... Então, cara, eu vou parar muito o vídeo, me desculpem, mas surgiram os comentários na live e eu fiz questão de gravar com comentários. Eu poderia ter tirado o comentário e deixar só essa fantástica fala aqui do Marcelo, mas eu tenho que parar e comentar, cara. O cara disse aqui, o São Paulo que revelou a Libertadores, amigo. Bota no Google aí, cara, quem foi que revelou a Libertadores? Da onde é que vem esse tipo de convicção do nosso amigo aqui, Tricas, né? Da onde é que vem esse tipo de convicção? Cara, só tá no começo, vocês vão se surpreender com coisas aqui. Vamos lá. Bem triste a do São Paulo, que não consigo ver a pessoa tendo orgulho. Mas voltando lá para a questão do Brasileirão, do Mundial primeiro, antes de falar do Brasileirão. Esse foi um torneio dificílimo. Então, estavam lá os maiores times do mundo. O que é legal dessa história? O Jules Rimet é o maior nome da história da FIFA do futebol. Você pode falar... Aí aqui, a gente tem um comentário aqui, não vou nem o nome da pessoa não, porque é irrelevante. Sempre também não. A gente também não entende essa colocação, porque falta pontuações, coisa e tal, normal. Caiu 2 vezes, né? Caímos e voltamos com orgulho, voltamos na bola, né? O São Paulo caiu no Campeonato Paulista, onde até hoje, e aí tem vídeos do Raí falando isso. Vou tentar colocar aqui, nesse meio tempo aqui. Passando por talvez um dos momentos mais difíceis da história do São Paulo, antes da chegada do Tele. Em 89 a gente tinha sido rebaixado pela segunda divisão. O Raí falando sobre isso. Mas o Raí... aí começam a criticar o Raí, colocar a culpa no Raí, coisa e tal, mas o Raí era o ídolo na época no São Paulo. Eu vou colocar aqui ele falando que caíram no Paulista, né? Dizem que nunca foram rebaixados, e aí começam as mentiras são paulinas a partir daí, né? Porque a gente tem argumentos plausíveis para bater de frente com qualquer torcida no Brasil, até porque nós somos o maior time do Brasil, né? Então... tudo do futebol, o principal nome, o principal expoente do futebol em organização, criação, é o Jules Rimet. Tanto é que ele era o nome da taça, que é aquela taça que foi derretida lá do Maracanã, que era uma taça de ouro, e os ladrões foram lá, roubaram, derreteram, venderam esse ouro, e era o nome da taça. Então ele era o principal nome da FIFA. O sonho da vida dele era fazer uma Copa do Mundo,
e fazer um campeonato mundial de clubes. Quando ele veio para o Brasil, quando nós fomos fazer o Mundial de 50, que a gente perdeu por 2-1 no Maracanã, o Jules Rimet já tinha organizado o Mundial para ser no ano seguinte. E para o brasileiro foi uma coisa fundamental e importantíssima, porque a gente perdeu em casa com um time muito... Desculpa, gente, mas... Luquinhas 22, olha a cara do meliante, né? Antigamente não existia Palmeiras. Antes de 1914 não existia realmente Palmeiras. São Paulo não existia antes de 92. 1992, antes de 92 não existia São Paulo. A partir de 92 começou a existir São Paulo. 92, 93, 94, anos luzes do São Paulo. Depois de 2005 até 2008, mais ou menos. Acabou. Eles estão aí amargando aí 97 anos sem ganhar nada expressivo, né? 97, claro, brincadeira, né? Mas 13, 14 anos aí sem nada expressivo. Um Paulistinha, no qual a gente deixou ser ganho, porque no ano seguinte a gente atropelou. Eles ganharam de 3-1 no Morumbi e achavam que eram campeões e passamos o carro no Allianz Parque por 4-0. Isso doeu demais neles. E aí, no mesmo ano, a gente atropela eles na Libertadores também, onde eles se dizem soberanos, né? Eles sobem no salto quando eles se falam, quando eles se intitulam soberanos, né? Soberano só Deus, cara, entendeu? Então, quando você se intitula soberanos, nada mais do que salto alto, entendeu? Então, antigamente não existia Palmeiras, Antes de 1914, aí você tá corretíssimo, cara. Não existia Palmeiras. De 1914 até hoje, é o maior time do Brasil e um dos maiores do mundo. Muito melhor com o do Uruguai. O Brasil deu uma de São Paulo, né? Foi soberbo, entrou lá numa condição de salto alto e acabou perdendo. Apesar que era um time bom, né? E tem histórias tristes. Meu pai, por exemplo, ele encontrou o goleiro do Palmeiras, me fugiu o nome dele, já vou lembrar já o nome do goleiro. E ele era faxineiro do colégio, eu morava na Pompeia. Tem um colégio chamado Miss Brown, e meu pai estudou quando criança. E ele encontrou Barbosa, que era o goleiro. Aí o pessoal fala aqui, olha a contradição. Tá até aqui, ó. Com 93 anos, não são 93 anos, né? De 1993 para cá dá o quê? 30 anos. 31 anos. É a idade do São Paulo, né? Porque de 1993 para trás não existia São Paulo. Mas é o que ele fala, com 93 anos, São Paulo tem mais coisa que São Paulo. Enfim, passa. São Paulino, né? Do Brasil. Era um grande goleiro, só que ele tomou aquele gol, os torcedores acharam que aquilo foi frango, e esse cara não conseguia emprego em nenhum lugar. Para vocês terem ideia, ele não olhava para os olhos do meu pai, ele olhava para baixo. Por falta de dignidade. Ele se sentia de verdade culpado. Assisti documentários dele no passado contando sobre essa história. Mas isso daí deixa para depois. Os jovens viram, meu querido. Os jovens viram o São Paulo elimina. É difícil, né? Mas eu vou tentar ler da forma correta. Os jovens viram São Paulo eliminar vocês 2 anos seguidos. Responde? Isso é uma pergunta? É uma afirmação? Tá meio difícil de entender, mas eu vou responder da seguinte forma. Ano passado, um dos maiores... Acho que o roubo do ano passado da Copa do Brasil só perde para o roubo de 1981 do Flamengo contra o Atlético Mineiro. José Roberto Wright apitava aquele jogo, né? Teve que expulsar 6 jogadores do Atlético Mineiro para encerrar o terceiro jogo, que era o jogo de desempate, para ver quem ia passar para as semifinais, se eu não me engano. Usa o Google, procurei. Né? Eu aconselho sempre a pessoa colocar assim, google.com.br, quem não sabe colocar, aí digita lá, qual o maior roubo da história do futebol de todos os tempos. Coloca e vê o que é que aparece, tá? Se tiver coragem, pode mandar no meu inbox aqui, se vocês quiserem, comenta lá. E o segundo maior roubo de todos os tempos, para mim, foi esse do São Paulo contra o Palmeiras ano passado, né? Que o São Paulo se orgulham, né? Daí você já vê o nível de pequenez que os São Paulinos têm, né? Comemorar uma passagem de uma Copa do Brasil, que eles não têm, por sinal, né? São órfãos.
Estão na final aí desse ano, vão pegar o Flamengo, né? Não sei se ganham, mas é um título que eles não têm. Eles tiraram na mão grande, eles sabem disso, né? Não teriam passado da gente de jeito, maneira, impossível. E aí tiraram a gente esse ano, beleza, esse ano, pegaram a gente na fase ruim, tranquilo, mérito de vocês. Mas nós demos uma surra em vocês no Paulista, demos uma surra em vocês na Libertadores, né? 4-0 num, 3-0 no outro. Aí vocês não contam, né? Vocês contam porque é eliminado da Copa do Brasil, porque isso é o título de vocês. Porque título mesmo, levantar taça, lembra como é? A gente sabe, que a Palmeiras sabe. Levantar taça, né? Medalha, comemorar, coisa e tal. Esses últimos anos a gente tá levantando demais, né? Tá trocando até de capitão porque eles estão ficando com o braço muito dolorido de levantar taça. E aí tem uma certa mudança. Felipe Melo foi um pouco, depois passou a ser Gustavo Gomes, aí dividiu um pouquinho com o Everton, enfim. Cada um tem sua parcela também de pegar peso, né? Porque ninguém é obrigado a pegar peso sozinho, né? Levante aí do Palmeiras no Mundial. O Palmeiras foi a final com mais torcedores da história, né? Nunca houve uma final com 120 mil pagantes, nem vamos falar dos outros 80 mil que entraram como convidado e penetra, que todo mundo tem ciência dessa história, tá? Isso está tudo relatado nos jornais da época. E essa história do Jules Rimet, que então o presidente da FIFA foi quem organizou todo o Mundial. E é por isso que o Blatter assinou, endossou. Eu cresci dentro do Palmeiras, sempre teve essa estrela. Só que assim, a imprensa... A estrela que fala é essa daqui, viu, gente? Ó, tirar aqui o fio. Isso aqui é o Mundial do Palmeiras, viu? Tá lá, ó. Isso aqui tem. Aí se vocês aceitam ou não, o problema não é meu e não importa muito pra gente. Não importa de jeito nenhum, que vale é que tá na história, tá? O Mundial do Palmeiras ele é chancelado pela FIFA. Para vocês entenderem, vocês vão ter que estudar história disso aqui. Eu não vou passar aqui a história para vocês. Talvez muitos não entendam, né? Porque talvez a capacidade intelectual atrapalhe, mas vocês podem usar o Google para isso, né? Ou essa aula aqui que o Marcelo tá dando. Marrom, o Palmeiras sempre foi o patinho feio, né? O Palmeiras para imprensa sempre foi o patinho feio. E o São Paulo ganhou espaço porque a imprensa batia no Palmeiras para dar audiência para o Corinthians. E por isso que o São Paulo passou a existir. Porque o São Paulo não era rival de ninguém. O São Paulo não tinha representatividade. E por ser um time neutro, passou a ser o time das mulheres, daquelas pessoas que não entendiam muito de futebol. Aí eu nasci em São Paulo, torço pro São Paulo. E assim que foi crescendo a história do São Paulo. Aí o São Paulo construiu o Morumbi com dinheiro lá do Olavo Natel, lá que a gente já falou disso várias vezes. Existem denúncias, dinheiro que veio do Itaú, um monte de histórias. Parei, desculpa, gente, desculpa, eu tenho que parar. Mas preste atenção na história do cara, tá? Mas eu tenho que parar porque eu estou ponderando os comentários para vocês entenderem, porque aí também faz parte da história e eu tenho uma parcela também de conhecimento sobre isso, porque eu estudei sobre o que aconteceu em 1950 primeiro, tá? Que foi o que revolucionou o 1951, que é o Mundial do Palmeiras, tá? Aqui, ó. Foi o que revolucionou o Mundial do Palmeiras, está aqui. E eu estudei, né? Diferente de muitos que não se preocupam nem em olhar, em ver história, em analisar tudo isso. Eu estudei, e aqui o nosso colega aqui, vou nem falar o nome, 51 e pinga, né? Faltou o acento, né? Mas 51 é pinga. Aí é um comentário correto, certíssimo, cara, parabéns. 51 realmente é pinga. Eu não sou apreciador de cana, mas é uma cana que ela é muito antiga. E deixa eu contar uma história para você. Quando você fala 51 é pinga, você está homenageando o Palmeiras. Então, assim, cara, obrigado, de verdade você está homenageando o Palmeiras. Mais uma vez, se você não acredita, você vai lá, bota no Google o porquê o nome da cana, né, que é Pirassununga, lá, o porquê o nome da cana, ela é 51. E vocês vão se surpreender com a resposta. Talvez vocês parem até de falar que 51 é pinga, porque vocês estão passando vergonha falando isso, tá? 51 é pinga porque foi uma homenagem que a Cachaça 51 fez ao Palmeiras campeão mundial, tá? Então, quando vocês falam 51 é pinga, vocês estão homenageando o Palmeiras e eu agradeço de coração isso, de coração. Porque vocês são leigos no assunto e vocês homenageiam o Palmeiras querendo criticar e acabam passando vergonha. Cabras aí do São Paulo. E aí, o que aconteceu? Tentou roubar. Cara,
cara. Não dá, brother. Não dá. Bota o meme aí, bota o meme aí. Não dá, cara. O São Paulo ensinou a Libertadores. ENCINO. Cara, segue. O Palestra Itália, que a gente já contou essa história aqui também. E com a criação do Morumbi, os caras começaram a ganhar títulos. Porque aí aconteceu um outro doping no futebol. O São Paulo passou por ter esse caber lá na época mais de 100 mil. Eu fui no Palmeiras Inter de Limeira, que tinham 126 mil pessoas. Eu assisti o jogo de pé atrás de uma coluna, a bola passava e virava para cá, a bola ia pro campo de ataque, para lá. O Palmeiras perdeu de 2-1. Um gol do Kita e o outro me fugiu agora. Mas enfim, o Palmeiras perdeu um recuo de bola do Diniz. Mas vamos finalizar essa história. O São Paulo conseguiu se desenvolver por causa do estádio. E ele fazia todas as finais lá. Como gestor, ele ficava com uma parte da arrecadação. Os shows, como acontece hoje no Allianz Parque, passaram a ir para lá. E Palmeiras e Corinthians passaram a ficar refém desse Morumbi. Porque o que se recebeu... O Corinthians tinha a Fazendinha, né, que não cabia 15 mil pessoas, e o Palmeiras tinha o Palestra Itália. E ainda tinha um problema com a polícia, que achava que o Palestra Itália não podia receber clássico. E aí você era obrigado a ir para o Morumbi. E o São Paulo cresceu com o dinheiro do Palmeiras e do Corinthians. Olha só que história macabra, né? Que história macabra. E aí a vida é causa e efeito, né? Pelo menos no meu entendimento espiritual, a gente faz aqui, a gente paga. Hoje o São Paulo tem um estádio mais vagabundo dos grandes, né? O estádio que está decrépito e etc. E o Palmeiras e o Corinthians têm arenas moderníssimas, exemplo para o Brasil e para o mundo. Então, o que eu vou falar, né? E voltando para o Mundial, que ele insistiu muito em falar, então ele precisava ouvir um pouco dessa história, o Rafael. O Palmeiras fez a decisão de Mundial mais difícil e mais justa da história, né? Porque foi um campeonato de verdade, não foi um torneio de verão, onde que os europeus iam lá tomar sorvete, conhecer a praia, não treinavam, estavam nas férias e nem queriam participar. Às vezes mandaram até time reserva nesses campeonatos mundiais, né? Copa Toyota, Copa Santander, essas porcariadas todas. Isso vale para aquele torneio de verão do Corinthians. Aí gradativamente começou a ficar mais sério, mas ainda assim muito longe do que foi em 1951. Então, esse 1 do Palmeiras vale os 3 do São Paulo. Essa é a moral da história. E vocês fiquem aí com o orgulho que só vem do passado. E eu trouxe o passado porque o nosso presente... Vocês querem falar do passado porque vocês não têm presente. E o nosso presente é 1000 vezes mais vitorioso que o de vocês. Se juntar nesses últimos 15 anos o que o Palmeiras ganhou, São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras tem mais títulos. O que eu vi aqui, ó? Essa Pepsi, não sei lá o que ele está falando. Morumbi, o templo do futebol. Foi um dia, né? Depois do Maracanã, foi um dia. O Morumbi foi o maior estádio privado do mundo por um tempo. E como tudo na vida tem o seu tempo, do São Paulo passou. E hoje o Allianz Parque não dá para comparar, né, com o Morumbi. E vocês vão ficar chupando o dedo. Cadê? Coitado do Marlon, né? Moderando essa live essa hora. Por que vocês deviam desvalorizar as conquistas do outro? Não, na verdade, Ricardo flamenguista. Mais um fã aí do Palmeiras. Deixa eu pegar aqui, ó. O título do Fluminense de 52 Hiroshima-san. Vou te dar uma resposta técnica porque eu achei legal a tua colocação. A FIFA organizou a Copa Rio. E a próxima Copa Rio ia ser um ano depois da próxima Copa do Mundo, ou seja, ia ser em 55. Visto o enorme sucesso, nunca um torneio tinha tido tanto sucesso assim na história do futebol, a final do Mundial do Palmeiras. E aí os empresários brasileiros passaram a querer promover esse evento aqui no Brasil e colocaram o nome de Taça Rio. E como a organização era da FIFA... Deixa eu só, antes dele ponderar essa questão da FIFA, para vocês entenderem também o suposto Mundial de 52, coisa e tal. Deixa eu voltar aqui bem interessante, aqui pra gente rir um pouquinho. Aqui. Acho que dá para ver. O estádio é de Sandy. Acho que é da Sandy, né? Do Sandy Júnior.
Você cometeu um equívoco aqui porque você esqueceu do Júnior, né? Você esqueceu de citar o Júnior, né? O estádio é da Sandy e do Júnior. Sempre que eles quiserem fazer um show lá, eles vão pagar o aluguel do estádio. E uma porcentagem muito boa da bilheteria do show vem totalmente para o Palmeiras. Isso chama-se concessão, que foi feita de 30 anos, tá? O Palmeiras não tirou R$1 do bolso para construir a arena mais moderna da América Latina. Então, se eles quiserem alugar lá o estádio, cara, será uma boa. Teremos aí em torno de 25% da bilheteria. Então, assim, a gente não joga lá e ainda ganha dinheiro. Joga no outro estádio com aluguel pago pela W Torre. E consegue manter uma regularidade muito boa. Isso dói no rival, isso eu entendo, entendeu? Não só da Sandy, não sejam injustos, tá? Pode ser do Coldplay, pode ser da Taylor Swift, pode ser dos Rolling Stones, pode ser do Gustavo Lima, que teve show recentemente lá, tá? Porque eles vão pagar um aluguel caríssimo, tá? Na base de milhões, e uma porcentagem muito boa vai vir para o Palmeiras, que vai servir muito para a manutenção dessa gestão interna administrativa, tá? E aí a gente separa diretoria de presidência, porque aí não é bom, tá? A gente já falou isso outras vezes, para manter justamente esse centro de excelência que o Palmeiras tem, tá? De manutenção de jogador, de manutenção de centro de treinamento, fisiologia, departamento físico, todos esses departamentos de excelência que são os melhores do Brasil. Base, que é a melhor do Brasil, pelo menos há 3, 4 anos é a melhor base do Brasil, quiçá do mundo. Então, sim, o estádio é da Sandy. Quando ela quiser alugar, no momento que ela estiver fazendo show lá com o Júnior, o estádio, por um momento, é dela porque ela alugou. Então, ela é uma inquilina muito bem-vinda, como também cantores e bandas famosas internacionais, tá? Rolling Stones está lá. Para vocês que não sabem, o Paul McCartney também está lá, na entrada do túnel lá do Allianz Parque. Tem um pôster muito grande lá inclusive, não sei se tem ainda, enfim. Mas quando eu fui lá, eu tinha um pôster muito grande lá do Paul McCartney. Olha só o nível, tá? Que alugou o nosso estádio, foi dele por um momento, um showzaço, um dos maiores músicos de todos os tempos, da maior banda, na minha opinião, de todos os tempos, que foi os Beatles. Também foi dele, e nós ganhamos dinheiro com o show dele, e jogamos em outro estádio, teve jogo do Palmeiras, com tudo pago pela W Torre, e nós ganhamos dinheiro dos dois lados, com a bilheteria do jogo no outro estádio, com a bilheteria do show no Allianz Parque. Enquanto isso, nós temos o Morumbi, que se chover, vira um parque aquático, né? Nisso eles têm razão em falar que tem uma certa modernidade lá, porque choveu, vira um parque aquático tranquilamente, né? Então, segue o fluxo. Tanto sucesso assim na história do futebol, a final do Mundial do Palmeiras, e aí os empresários brasileiros passaram a querer promover esse evento aqui no Brasil e colocaram o nome de Taça Rio. E como a organização era da FIFA, e a FIFA não participou, tô fora. E aí deixou de ter validade. E aí era um outro modelo, uma outra história, completamente diferente. Então você não pode misturar as outras Taças Rio com a Taça Rio de 51. É uma coisa completamente diferente, tanto na organização, como na premissa de como foi. Falaram que o Remo aqui ganhou em 50, cara. 50 foi Copa do Mundo, Maracanazo. O Brasil apanhou no Maracanã. Em 51, o Palmeiras resgatou o orgulho, né? Estudem, minha gente, estudem. Feito porque 54, 58, 62 e todo o ano seguinte ia ser o Campeonato Mundial de Clubes. O Júlio Zimmer ficou triste bastante com isso daí, e é por isso que não tem valor, né? E deixou de se escolher os melhores da época para disputar. Virou um torneio amador, e é por isso que perdeu um pouco o prestígio do Palmeiras, porque não houve reedição até então, porque a FIFA perdeu o controle. Tanto é que o Mundial era um torneio promocional, o Mundial que o São Paulo ganhou, né? Porque não tinha... era um evento, não era exatamente um campeonato. Então você fazia uma final, o time europeu não estava nem aí, eles estão ligados lá na Champions League, o campeão do mundo para eles é o campeão da Champions League, e não vale nada,
Tá começando a ter valor aos poucos. E eu falo para você, uma coisa bem triste, vale para nós, como vale para os torcedores dos outros times. A partir de 2025, se não me engano, vai ter o novo Mundial, que o Palmeiras e Flamengo são os únicos que vão participar, dos brasileiros. E aí qual que é o rolo? Já estão se falando que todo mundo que ganhou o Mundial antes não vale nada. Porque esse é o verdadeiro campeonato mundial, que vai ser a Copa do Mundo de Clubes. E que todo o resto era amador. Para você ver que a gente não pode desvalorizar o passado, né? Falar que o Palmeiras não é campeão de 51 é desconhecer história, né? Tudo isso que eu passei para você é história não só do Palmeiras e do futebol. Deixa eu ver aqui que passou tanta mensagem e eu acabei perdendo aqui. Tinha coisas legais, produtivas. Porque o Allianz Parque tá primeiro campeão do Mundial se o Remo ganhou em 50. Não tinha nada em 50. Em 50 foi a Copa do Mundo, amigo. União, Romeu, Julieta, sei lá. Marcelo, você nunca vai ver o Palmeiras ganhar o Mundial. Olha, eu não sei se você assistiu o Mundial do São Paulo, se você assistiu o Mundial do Santos. O que eu vou dizer para você, eu não sei qual que é o seu time, é que eu estou muito feliz com o meu time. Meu time é referência em todas as áreas. Financeira, desportiva, estrutural, na base, no caráter dos jogadores. Você pega o time do Flamengo, cara. O Flamengo com aquele elenco tomando pau de todo mundo. Porque é um monte de laranja podre. Entendeu? Ninguém consegue fazer gestão daquele clube. Coitado do teu dó do Sampaoli. Teu dó do Sampaoli. E aí você pega lá... Você deve ser mais um torcedor do São Paulo que a gente está falando assim. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. Rapidinho. O time do Flamengo... O time que mais tem títulos no Rio de Janeiro é o Flamengo. Mas assim, fala pra mim, qual é a competitividade hoje que existe no Campeonato Carioca? Pois é, gente, eu parei aqui agora porque ele vai falar de luvas, coisa e tal. Vocês não estão muito preparados para saber sobre isso, mas ele deu uma aula aqui sobre o Mundial. Deixa eu só, para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, deixa eu só... embasar aqui mais alguma informação. Em 1951, quem organizou esse Mundial, né, que realmente houve, pós fracasso da Copa de 1950 pelo Brasil, foi a CBD, tá? Só que aí teve a chancela da FIFA, tá? A chancela, ela entendeu que sim, era um formato legal, então eles colaboraram e eles aceitaram e eles chancelaram esse Mundial da FIFA, tá? Mas não é reconhecido. É reconhecido, tá? O que foi que aconteceu? O Joseph Blatter, na época, coisa e tal, se envolveu em corrupção, não só ele, muita gente lá dentro da FIFA, inclusive na CBF aqui também. Se bem que CBF é Brasil, a gente sabe que corrupção rola solta. Mas, inclusive, o Joseph Blatter foi envolvido em corrupção, coisa e tal, outros presidentes da FIFA também. E aí acabou que isso aí acabou passando batido, né? Em 2014 recebemos uma notificação, né, por escrito, reconhecendo o Palmeiras como o primeiro campeão mundial de fato, né? O ministro dos esportes na época, não lembro exatamente o nome lá agora, alguma coisa Rebelo, mas ele recebeu, tem lá a carta do presidente da FIFA na época, confirmando que o Palmeiras era o primeiro campeão mundial. Agora em 2022, que o Palmeiras foi jogar contra o Chelsea, a final do Mundial, a FIFA em seu site se referiu ao Palmeiras como um time possivelmente para ganhar o seu bi-mundial. E isso é história, tá? Isso é história. O Palmeirense está falando, coisa e tal. Isso é história. Vocês precisam estudar, né? Se quiserem, se tiverem capacidade, coisa e tal, para discutir de uma forma e de um nível um pouco mais alto, né? Porque vocês xingaram demais ali, a gente entende o xingamento. São Paulino, corintiano, flamenguista, muito ódio do Palmeiras por tudo, né? Porque quem é que domina o futebol brasileiro hoje sem soberba, humildade, levando críticas injustas? Quem é que domina? Quem é? Garanto a vocês que não é o Cruzeiro, não é o Bahia, não é o Cuiabá. É um time que veste verde e é de São Paulo, né? É o time mais bem estruturado do Brasil, é o maior time do Brasil, o time com maior tradição na Libertadores. Hoje é o time com maior tradição na Libertadores, tá? Não é mais o São Paulo, era o São Paulo, mas não é mais. E eu sei que isso dói em vocês, São Paulinos. Dói pra caramba, cara. Dói pra cacete, tá ligado? E
por isso doer, o ódio de vocês vem à tona, justamente quando vocês têm essas oportunidades de estar comentando aqui uma live de uma aula de história, de uma aula de uma coisa que vocês não querem aceitar e talvez até saibam da história, que é o Mundial de 51 do Palmeiras, tá? Então, assim, estudem, vão lá, estudem de verdade, estudem, porque isso é história. O maior roubo da história lá do Flamengo em 1981 é história. O rebaixamento no Paulista do São Paulo é história. O rebaixamento do Flamengo em 95, na virada de mesa, junto com o Romário. Junto com o Romário, não, o Romário jogava no Flamengo. É história, vocês precisam entender o que foi que aconteceu. O roubo que teve lá em 2005 para o Corinthians ser campeão é história, vocês precisam entender o que foi que houve naquele jogo Corinthians e Internacional, naquele lance do Tinga lá com o Fábio Costa, coisa e tal, que o Tinga foi expulso e ele quase que foi assassinado na entrada do Fábio Costa. Histórias sujas, né? E o Palmeiras não tem história suja na sua história, né? 1914, hoje é dia, eu tô gravando esse vídeo aqui dia 22/8, de madrugada. Daqui a 4 dias completaremos mais um ano de vida, né? Mais um ano de vida e com muito orgulho, porque nós temos a história limpa, nós temos títulos limpos, nós temos títulos ganhos quando nunca fomos os favoritos e sempre fomos crucificados injustamente, fomos desrespeitados como um time que não ganha, como um time que vai levar um amasso, né? Montevidéu tá aí para provar isso. Eu não vou nem entrar no mérito do flamenguista, porque o flamenguista está muito doído, eu não quero aumentar essa dor dos coitados flamenguistas, né? Mas, como teve muito São Paulino aqui hateando aqui o vídeo, eu quero deixar 2 coisas antes de encerrar esse vídeo. Primeiro, nosso muito obrigado, né, por vocês terem comentado e ficaram até a final da live, né? A live bateu aí 160 pessoas simultâneas, 2 horas da manhã, uma live com 160 pessoas simultâneas, mais de 4.500 likes simultâneos. Então, obrigado a vocês, São Paulinos, principalmente vocês que hatearam aqui e nos deram muito engajamento, tem muito engajamento aqui pro Marcelo. E dar os parabéns principalmente ao Marcelo, tá? Pela história, pela aula de história que ele deu aqui a gente e por mais esse aprendizado, tá? Então, fica aqui meu agradecimento. E para finalizar, mais uma vez, sigam aqui o meu canal CEP 1000 Grau 01. Tô aqui no YouTube, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Kawaii, vou abrir o Kawaii também, para ter todas as redes sociais aqui ativas. Então vão lá, deixa teu like, cara, que é isso que impulsiona a nossa mídia alternativa, tá? Você, São Paulino, que tá com ódio da gente, cara, vai lá também, dá teu comentário lá, hateando, que eu vou comentar, né? Só que eu vou comentar com embasamento e com história relevante, tá? Eu não vou comentar em cima de xingamentos que vocês fazem, porque vocês não têm argumentos. Eu vou comentar em cima de história, de coisas plausíveis e vou colocar aqui para vocês verem, tá? E por último, né? Já falei isso, vou falar de novo. Por último aqui, sigam aqui esse projeto Palmeirense de Verdade, cara. Tem um site que tá bombando. Vão lá, acessem palmeirenseverdade.com.br. O site tá bombando, né? Notícias todos os dias quentes para você, principalmente você palmeirense, que gosta de uma informação quente, gosta de informações verídicas de pessoas e colunistas, né? De jornalistas credenciados para isso. Sigam lá o Palmeirense, o time do futuro, né? O Palmeirense de Verdade nas redes sociais. O Show Palmeiras também, que é um projeto de meninas, repito a vocês, formidável. Acho que vocês não vão ver outra mídia alternativa de outros clubes tão engajado e com tanta propriedade de mulheres falando do seu time, do Palmeiras, com tanta propriedade. Então, assim, eu realmente tiro meu chapéu para esse projeto. E estamos aqui para isso, tá? Estamos aqui para isso. 7 mil graus, junto com o Palmeiras de Verdade. E vamos embora, tá? Pesquisem, vão lá no Google, porque vocês precisam aprender um pouco mais sobre história, até dos seus próprios times, né? Principalmente você, São Paulino, que não sabe da história, tá? Não sei nem se você sabe da história, porque são chamados de Bambis, né? Mas eu sei, coloquem no Google aí por quê, beleza? Vamos lá, ó, avante palestra, Palmeiras, primeiro campeão mundial, tá aqui. Invejem, porque a inveja um dia mata, beleza? Valeu, galera, um abraço.